No programa de hoje você vai conferir qual placa de vídeo é boa e barata. Fazer backup em um HD externo é totalmente seguro? Confira isso e muito mais a partir de agora aqui no FEC BPV-TV2 Responde. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um FEC BPV-TV2 Responde. Esse programa que tem ido ao ar todas as terças-feiras aqui no canal às 3 horas da tarde. E hoje selecionei aqui mais 3 perguntas bacanas que com certeza vão ajudar também a todos vocês. Antes, porém, pessoal, de irmos para a primeira pergunta, eu gostaria de falar com todos aqui, se você ainda não participou desse quadro, você quer participar, você quer ter a sua pergunta respondida aqui no programa, é muito simples. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para a nossa fanpage lá no Facebook. Você vai lá, deixa lá sua pergunta, lembrando sempre, você precisa, antes de colocar a pergunta, você tem que colocar a hashtag responda e coloca a sua pergunta, que com certeza sendo selecionada, estará sendo respondida aí nos programas futuros. Bom, mas vamos deixar de papo e vamos para a primeira pergunta do programa de hoje. O Lourenco Simas perguntou o seguinte: qual é o tipo de iluminação que o senhor usa e qual é a sua filmadora? 2 em 1, então tem uma aqui que vai ser bônus, hein? Bom, a minha iluminação, o Lourenco e a todos os outros vocês, é uma iluminação muito simples. Eu tenho uma lâmpada aqui muito forte aqui em cima, tá? Que está iluminando todo o ambiente. E ela está bem nas minhas costas, justamente para fazer esse recorte, pessoal. Uma iluminação nas costas, ele faz esse recorte aqui, me separando, separa o personagem do fundo. Então isso é muito interessante. E estou usando também uma iluminação aqui na minha frente, mais ou menos na minha altura. Tem uma tomada que ela é bem alta, então eu utilizo mais uma lâmpada, não tão forte como essa aqui de cima, uma lâmpada mais fraca, mas justamente para poder fazer o preenchimento do meu rosto. Eu estou utilizando ela bem atrás da filmadora, então está quebrando aquela dureza, para não dar aquela dureza na luz. Antes eu estava usando um difusor, que é bem barato, você deve inclusive ter aí na sua casa. Eu estava usando um pedacinho de papel higiênico na frente da lâmpada, que aí não deixa a lâmpada vir com aquela dureza em cima de você. Bom, é essa a minha iluminação, nada profissional, né? Mas quebra um bom galho aí, pessoal. Lógico, é evidente que depois na edição, eu tenho que fazer tratamento na imagem, eu tenho que muitas vezes tem que botar um pouco mais de contraste, às vezes reduzir um pouco a saturação da cor ou aumentar. Aí depois tem que tratar aí para poder a imagem ir top aí para o canal, como vocês estão acostumados a assistir. Bom, a segunda pergunta, né, que no caso não é a segunda pergunta do programa, mas a segunda pergunta é do Lourenco. Ele perguntou qual filmadora que eu uso. Eu uso uma filmadora da Panasonic, o modelo dela é a HDC TM900. É uma filmadora que não chega a ser profissional, mas olha, manda muito bem. É uma handcam, para você ter uma ideia aí. É uma handcam, mas ela grava em Full HD em 60p, pessoal. Isso mesmo, ela grava em 60p, 60 quadros aí por segundo. Então, das handcam aí, que consideradas semi-profissional, na minha opinião, ela é a melhor. Tá? Ela é melhor, ela não tem uma qualidade muito boa de áudio, como as outras também não tem, né? Geralmente o áudio de filmadora é horrível, mas a da Panasonic consegue ser pior ainda. Por exemplo, a filmadora da Sony, a handcam da Sony, ela tem um áudio um pouco melhor. Só que na questão de imagem, a Panasonic ela ganha disparada aí da Sony. Pelo menos na minha opinião. Ela conta aí com uma lente, o sensor da lente dela é de 35mm, essas lentes que são usadas nas filmadoras profissionais de cinema, que ganha amplitude aqui do lado, pessoal. Ela valoriza bastante o ambiente, então é uma excelente filmadora essa aí, tá bom? Bom, vamos então para a segunda pergunta do programa de hoje. O Paulo Mateus perguntou o seguinte: pastor, qual a placa de vídeo boa e barata? Bom, Paulo, depende muito para que você vai usar. Por exemplo, se você vai usar para games, então você tem que levar em consideração que precisa ser uma placa que rode a maioria dos jogos atuais. Não digo lá em ultra, né? Porque se você quer uma placa que rode os jogos
em ultra, na qualidade máxima, logicamente que essa placa não vai ser tão barata. Por exemplo, existe uma placa aí muito boa que é a GTX 970 da NVIDIA. Essa placa, lógico, comparando com as outras do top dela, ela é mais barata. Ela custa R$1.000 e poucos, aí você consegue comprar um. Mas é uma placa que, meu amigo, ela vai rodar todos os jogos aí da atualidade, jogos modernos, e no Ultra, na qualidade maior, ela roda tranquilamente. Agora, uma placa mais barata, eu fiz a anotação aqui de uma aqui, ó, a GTX 740. Essa placa você acha aí por volta de 340 a 380, R$400 no máximo, aí você acha essa placa. Ela é uma placa que conta aí com 1 GB de memória, tá? Mas é 1 GB, pessoal, não se iluda não. Às vezes tem pessoas que pensam assim, ah, pastor, quanto mais giga melhor é. Não, nem sempre. Por exemplo, se você pegar uma placa antiga com 2 GB de memória e colocar perto de uma placa dessa aqui, por exemplo, a GTX 740, que tem 1 GB só, essa placa aqui ela vai dar um rendimento melhor do que aquela placa mais antiga. Por quê? Porque conta com tecnologia nova e melhor. As placas antigas, elas tinham aquela memória DDR3. Essa aqui ela conta com a memória GDDR5, que é bem superior, tá? Então fica atento a isso. Mesmo ela sendo 1 GB só, ela vai rodar aí a maior parte dos jogos que tem na atualidade. Lógico, não numa qualidade aí ultra, mas numa qualidade mediana, ela vai rodar muito bem mesmo. E se você precisa para edição de vídeos, ela também dá conta do recado. Ela vai te dar uma condição aí muito boa para você fazer as renderizações, vai te ajudar bastante. Então, a minha dica é essa GTX 740, tá bom? Bom, vamos para a terceira e última pergunta do programa de hoje. O Marcos Vinícius, pessoal, perguntou o seguinte. Ele diz aqui: boa noite, pastor. Parabéns pelo canal. Obrigado, meu querido. Fazer backup em HD externo é seguro? Tenho um HD de 1 TB da SATA e estou guardando tudo lá. Corro o risco de acabar perdendo? Bom, entenda bem. Entre você utilizar um HD interno e o externo, o mais seguro é o externo, obviamente. Tem pessoas que fazem o backup no HD interno, fazem a repartição. Eu já até ensinei a fazer como criar uma repartição. Você cria uma repartição no teu HD e faz o backup lá naquela repartição. Não é tão seguro como um HD externo, que está fora do computador. Qualquer problema que der, você tem lá o HD separado, tranquilo lá para você estar acessando os seus arquivos. Agora, se atente bem a uma coisa. Todo HD, pessoal, ele é mecânico. Então a gente só tem que ter o cuidado de não deixar esse HD cair no chão, tomar um tombo, por exemplo. Porque se ele tomar um tombo, provavelmente vai danificar. Ele não vai funcionar mais e você vai perder todos os seus arquivos. Então esse é o único cuidado que tem que ter. Mas se você tiver esse cuidado, não deixar ele cair, não der grandes batidas nele, com certeza é um jeito aí super seguro de você armazenar e guardar todos os seus arquivos. Agora, existe uma outra solução, é um pouco mais caro, mas é mais seguro ainda, que é o SSD. O SSD ele não é mecânico, ele funciona mais ou menos como o pendrive. Então ele pode cair, pode cair no chão que não vai danificar. É mais seguro aí, tá bom? Fica aí a dica do pastor. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi mais um FEC BPV-TV2 Responde. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, que é o programa de número 7, né? E quem gostou, lembrando sempre, deixa eu botar o caderninho aqui de lado, quem gostou, deixa aí aquele gostei para ajudar o canal, aquele joinha. Tá passando aí o tutorial na tela, tá passando aí o tutorial, é só você clicar aí, ficou azul, tá computado o seu gostei. Outra coisa que você pode fazer, que é a segunda coisa, é compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Porque toda vez que você compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, você proporciona que outras pessoas, familiares seus, amigos, venham conhecer também o nosso trabalho. E a terceira coisa é adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Fazendo essas 3 coisas, você ajuda muito aí ao nosso canal. Bom, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no BPV-TV2. Tchau!